Olá! No vídeo de hoje nós vamos aprender como evitar crises de ansiedade e alguns sinais que você pode estar ignorando. Eu me chamo Daiane Santos e sou apaixonada em ajudar mulheres a se reencontrarem e reconstruírem a sua vida. No vídeo de hoje nós vamos aprender algumas técnicas, algumas dicas para evitar essas crises de ansiedade. O que é uma crise de ansiedade? Tenho certeza que você já ouviu falar muito sobre isso. Você mesmo, muitas vezes, deve ouvir pessoas ao seu redor falando e você mesma, se diagnosticando com crise de ansiedade. Mas muitas vezes o que a gente não sabe não é que a gente precisa cuidar delas no momento em que elas vêm. Sim, é necessário. Aí tem as técnicas das respirações e tudo mais, que são extremamente válidas, tá? Não tô desvalidando nada. Porém, muitas vezes a gente pode evitá-las, que elas cheguem, evitar que essas crises aconteçam. Mas como eu faço isso? É começar a perceber os sinais. Muitas vezes, a gente, por situação simples, a gente começa a ficar com o peito acelerado, sensação de sufocamento, ou às vezes do nada uma situaçãozinha acontece e eu não sei lidar com aquilo e aquilo me causa um certo desconforto. A ansiedade, ela é um acúmulo de emoções e sentimentos dentro de nós que em algum momento ela precisa ser liberada. E quando a gente entra nessas crises, geralmente é muito difícil ter certo controle. Por isso a importância da gente aprender a evitar. Os sinais, eles vêm para isso. Os sinais, eles vão vindo no decorrer do dia, no decorrer da semana, às vezes até no decorrer de meses. Mas o nosso subconsciente, ele vai ignorando, achando que é apenas um cansaço, que é uma sensação ali do momento, de um estresse, de alguma coisa. Você é aquela pessoa que, se você ouve uma crítica, eu era uma pessoa que se eu ouvisse uma crítica ao meu respeito, eu passava dias construindo uma novela na minha mente, para que eu pudesse, de alguma forma, fazer com que essa pessoa mudasse a opinião dela ao meu respeito. Hoje eu entendo que as críticas, elas não podem mudar o meu dia, elas não podem mudar a minha personalidade. Hoje eu entendo que opiniões negativas, elas não podem me definir. E, na verdade, elas não vão me definir. Porque quando eu consigo me concentrar, me conhecer e entender quem de fato eu sou e o que eu quero, eu não preciso mais provar nada para ninguém. Então, isso parece algo que não tem nada a ver com ansiedade, mas tem. Porque a partir do momento que você se conhece, que você começa a entender o que te faz bem e o que te faz mal, as suas ansiedades, os seus momentos ansiosos, eles já vão diminuir. Muitas pessoas, elas ficam ansiosas quando vão fazer alguma coisa. Isso também é muito comum. É um dia de trabalho, uma reunião, algo importante que eu tenha para o dia seguinte, para as horas seguintes, e aquilo começa a me causar ansiedade porque eu começo a me preparar para o momento. Só que o meu corpo e a minha mente, elas precisam entender que eu não vou ter controle de tudo. A gente pode começar a controlar o nosso eu, a nossa mente, as nossas emoções, mas do lado de fora a gente não controla. Então também perceber e aceitar que certas situações elas podem acontecer porque não estão sob o nosso controle. Agora, quando a gente começa a querer abraçar o mundo, controlar tudo e que tudo saia exatamente da forma com que eu planejei, se isso não acontecer, que é muito comum, não vai acontecer sempre. Não tem como, é impossível alguém controlar tudo o tempo todo. E aí eu consegui entender e aceitar que isso tá fora do meu alcance de poder, tá fora do poder da minha vida. A ansiedade, ela vem quando a gente guarda emoções demais, vive no automático, carrega culpa, excesso de medo. E muitas vezes, essas crises de ansiedade, ela vem para mostrar que o nosso corpo tá pedindo uma pausa. É o nosso próprio corpo, o nosso mecanismo de emoções, querendo dizer que você precisa dar uma pausa. Então, algo muito importante é, primeiro, você começar a observar as situações que podem causar isso em você, evitar que essas situações se aproximem com muita frequência, desacelerar seu pensamento,
Porque quando a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba não desenvolvendo nenhuma com eficiência. Isso também gera uma ansiedade extrema. Você precisa fazer pausas reais no seu dia, mesmo que seja 5 minutinhos. Quando você viu que aquela situação trouxe uma certa preocupação, que você tá com muitas coisas ao mesmo tempo dentro da sua mente querendo resolver, isso tudo vai te fazer mal. E isso tudo tá propício a causar uma ansiedade. Então, se você está sentindo isso, se em algum momento você acha que precisa dar uma paradinha, faça. Dê pausas curtas no seu dia. 5 minutos às vezes é o suficiente. Respira, se concentra e se permita sentir esse desconforto, mas com a consciência que você está tendo controle sobre aquilo. Porque nós não somos robôs. Nós vamos sentir mesmo, vamos chorar mesmo, só que é como a gente lida com isso. E nos dias de hoje, existem milhões, centenas, muitas pessoas, não falo só mulheres, mas pessoas que vivem isso tudo, ignoram, depois acabam tendo problemas maiores. A importância da gente começar a se cuidar, a se olhar, a se observar, isso é muito bom. Isso pode evitar problemas maiores no futuro. Se vocês acharem que tem alguém que às vezes precise ouvir essa mensagem, sabe, aquela pessoa que às vezes está passando por uma situação e que não está conseguindo enxergar os sinais, manda para ela. Curte, comenta, compartilha, me segue aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e até mais.